Um céu avermelhado escarlate viralizou nas redes sociais essa semana, trazendo pânico à população, que interpretou o fenômeno raro como possível sinal do fim dos tempos, ganhando o nome de Céu do Apocalipse. Teorias da conspiração estão questionando as explicações dadas por especialistas sobre o que poderia ter ocasionado o mistério, colocando a culpa no governo chinês, que estaria testando algum tipo de experimento secreto. E para piorar, também tivemos uma lua de sangue na madrugada de domingo. Mas será que esses tipos de condições meteorológicas e eclipses bizarros têm alguma relação com a Bíblia? Seriam realmente sinais para a volta de Jesus? Vem com a gente, vamos bibliografar para você. Os habitantes da cidade portuária de Zhoushan, perto de Xangai, tiveram um grande susto no último dia 7 de maio, quando o céu nublado chinês passou do típico escuro cinzento para um forte vermelho de sangue nas proximidades. Segundo o jornal britânico Daily Mail, as mídias sociais chinesas foram bombardeadas por dezenas de vídeos de pessoas assustadas com a cor apocalíptica do céu. O assunto entrou rapidamente para os trend topics mais comentados do momento na rede social. Em algumas imagens, a fonte de luz parecia vir do porto da cidade, o que levou alguns moradores a pensar se tratar de um incêndio inicialmente, até que as autoridades meteorológicas da cidade se manifestaram sobre o que poderia estar acontecendo. A explicação foi que tudo não passava de um fenômeno atmosférico óptico, causado pela refração e dispersão das luzes que estavam sendo emitidas pelas embarcações ancoradas no porto, devido à amplitude do clima nublado e chuvoso registrados na região nos últimos dias, que acabou acumulando água na atmosfera suficiente para criar aerosóis, dispersores de luz, fazendo o reflexo dos faróis dos barcos de pesca criarem o céu vermelho visto naquele momento, esclareceu o jornal. Sites científicos logo se manifestaram sobre o ocorrido, indicando que os principais causadores da luz vermelha poderiam na verdade estar vindo das tempestades geomagnéticas. Porém, a hipótese foi descartada pelas autoridades chinesas. Já nas redes sociais, as conclusões foram menos científicas e mais religiosas. Para começar com os próprios habitantes de Zhoushan, que olharam para o céu como uma forma de presságio divino, já que a China vem tomando medidas sanitárias excessivas com a população, devido ao crescente número de surtos e casos de infectados no país, que vem paralisando a economia e a vida de milhares de pessoas. A própria OMS fez críticas às medidas tomadas pelo governo, que seriam insustentáveis, repreendendo os tipos de restrições tomadas pelo lockdown. Em Xangai, por exemplo, agentes entraram em residências para fazer desinfecções e linhas inteiras de metrôs foram suspensas. Também houve o confinamento de moradores em 4 regiões da cidade, que acabaram causando indignação na população. Tudo isso serviu de mau agouro para o céu avermelhado ser interpretado como uma mensagem da natureza, as calamidades públicas que o mundo vem presenciando nos últimos meses. Já aos olhos duvidosos dos cristãos de plantão, o fenômeno atmosférico poderia representar algo muito mais sério do que aparenta ser. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, pediram-lhe que Jesus mostrasse um sinal vindo do céu. Mas Jesus respondeu: "Chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E de manhã cedo dizem, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos." Um fato curioso sobre o versículo em questão, usado para vincular as palavras de Jesus como uma profecia sobre o céu avermelhado da China, está justamente no contexto de onde foi tirada essa passagem. A vida de Jesus sempre foi uma provocação contínua aos fariseus, que dentre todos os religiosos eram os mais persecutórios, fiscalizadores e disciplinadores do nome de Deus, chegando ao ponto de pedirem sinais como prova e evidências como pretexto para crerem na validação da mensagem que era pregada. E foi nesse ponto que Jesus fez uma ironia repleta de tristeza e indignação. Há aqueles que faltava fé e sobrava incredulidade. Há aqueles que necessitavam de provas materiais
para sua própria soberba e ignorância. Mas a resposta de Jesus foi que nenhum sinal lhe seria dado, senão do profeta Jonas, aludindo ao fato de que Jonas teria ficado 3 dias dentro da barriga do grande peixe, até ser vomitado, fazendo uma referência clara à ressurreição, que seria a única validação que ele daria para quem quisesse nele crer. Jesus jamais realizou sinais como uma demonstração ou corroboração para atender aos caprichos e à demanda de quem quer que os pedisse. Todas as vezes em que seu poder se manifestou foi pela sua própria vontade. A frase "mostra-me e eu crerei" morreu sem ver brotar uma única folha do grão de mostarda. Agora, linkando o contexto do versículo com os supostos sinais apocalípticos dessa semana, é necessário acima de tudo o discernimento das informações tendenciosas que foram compartilhadas apenas para assustar. A China não foi o único país a relatar esse tipo de condição esse ano, porque o fenômeno é mais comum do que todos imaginam. Países da América Latina também vêm registrando casos semelhantes a esse do céu avermelhado em seus crepúsculos. Quem gosta de contemplar um belo pôr do sol brasileiro vem notando também, pelo menos nos últimos 3 meses, a coloração escarlate que está sendo mais perceptível em alguns estados do país, mais em uns do que em outros. A diferença é que as alterações da superfície no Brasil estão sendo causadas devido às cinzas de um vulcão que entrou em erupção do outro lado do planeta, em janeiro deste ano. A erupção do vulcão Unga Tonga foi o maior do século XXI, responsável por causar tsunamis devastadores na região, produzindo nuvens de fumaças que deram voltas na Terra e lançaram cinzas pela estratosfera, atingindo o outro lado do globo com efeitos duradouros e perceptíveis até o momento presente. Mas o que aconteceu na China causou um pouco mais de espanto, devido ao grau da cor carmesim ter ficado tão visível ao olho nu, que só foi possível devido às nuvens daquele dia estarem baixas. Um artigo acadêmico de 2017 também foi levantado nas redes sociais, confirmando a análise de vários registros de céu avermelhado por mais de uma semana em países asiáticos, como no caso da China, Japão, Coreia, e até agora nada foi motivo de preocupação. Entre os verdadeiros sinais que Jesus relatou sobre a sua vinda, em especial aos sinais nos céus e no sistema solar, as descrições são tão sérias e grandiosas que nós só podemos supor estarem relacionadas a eventos únicos e exclusivos para aquele momento, e que nunca tenha acontecido ou acontecerá algo igual novamente. Diferentemente do céu avermelhado que vimos na China, que apesar de ter sido intenso visivelmente, foi apenas uma alteração atmosférica comum, que sempre aconteceu e continuará acontecendo na história do mundo. Assim como a própria lua de sangue, que acontece de 2 a 3 vezes por ano, devido à sombra da Terra cruzar nosso satélite no momento do eclipse, sendo iluminada ao mesmo tempo pelos raios do Sol, resultando na exibição dessa coloração avermelhada. Haverá sinais no Sol, na Lua e nas estrelas. E na Terra todas as nações ficarão desesperadas, com medo do terrível barulho do mar e das ondas. Então o Filho do Homem aparecerá descendo numa nuvem, com poder e grande glória. É importante compreender que no mundo sempre houveram alterações na atmosfera, catástrofes, terremotos, tsunamis, guerras, pandemias e apesar de tudo nós continuamos aqui. Portanto, não busquem em qualquer situação previsões escatológicas sobre a consumação dos séculos, pois essa é uma autoridade e um conhecimento exclusivo de Deus, que é o Alfa e o Ômega. Se você precisa ver para crer, saiba que felizes são os que não vendo creem, pois nenhum sinal converte ninguém. O verdadeiro encontro com Deus se dá quando há o aquebrantamento do coração, a lucidez do espírito, a discerminação da luz dentro da alma e a compreensão do indescritível, sobreposto por um constrangimento inexplicável, capaz de dobrar o ser. Mas enquanto a nossa mente estiver aprisionada pelos falsos profetas, pelo que é visível e palpável, nós nunca seremos capazes de discernir o óbvio diante dos nossos olhos.
nem reconhecer quando um sermão camuflado de previsão é falso. Um cego não pode guiar outro cego, porque o caminho do discípulo será de passos invisíveis. Bem-aventurados os que não viram e creram, pois aos que precisam de um sinal para crer, a esses nada será dado. Se você curtiu esse vídeo, não vá embora antes de deixar seu like e seu comentário aqui embaixo, com dicas e temas de assuntos que podemos trazer para essa comunidade. Sua inscrição também é fundamental para manter esse trabalho, então ative o sininho e acompanhe os próximos. Faça parte você também. Eu vou ficando por aqui. Então a todos, tchau!